Vira para o seu irmão aí e fala para ele: irmão, está preparado? Porque Deus tem muito mais para derramar sobre o teu coração nesta noite. Amém? A terra está pronta. O Espírito Santo aí já sacudiu a terra. Está pronto para a semente. Aleluia. Glória a Deus. Querido, o tema dessa noite é a oração em cenários de desesperança. Nós estamos aprendendo sobre o poder da oração, o quanto a oração muda a atmosfera. A oração, ela muda a atmosfera. E antes de nós iniciarmos a palavra, primeiro quero dizer que seu pastor está em recuperação. Amém? Você está orando por ele? Aleluia. E enquanto o seu pastor está no... Como é que fala quando o carro para fazer aquele negócio? Hã? Não. A gente é chique, irmão. Isso. Que mané manutenção. Manutenção é máquina velha. Meu marido velho é o diabo. Ele está em pit stop, irmão. Amém? Então, enquanto o nosso pastor está no pit stop, eis aqui a sua pastora. Amém? Então, ovelhinha, você está com a sua pastora. Até o seu pastor sair do pit stop. Amém? Glória a Deus. Continue orando por ele. Ele está acompanhando aí online, está intercedendo por nós. Amém? E graças a Deus, né, irmão, que a gente tem essa oportunidade de passar pelo pit stop, não é? Porque se a gente não passa pelo pit stop, fica ruim, né? Todos nós precisamos passar pelo pit stop. E o pastor está neste tempo e graças a Deus está se recuperando bem. Nós estivemos ontem ali ministrando sobre o casamento do John e da Bruna, foi uma bênção, mas ele já chegou em casa com dor depois do casamento, porque fala, né, e ó que ele não falou como ele costuma falar, porque graças a Deus, eu falo, meu marido é lindo, ele tem a voz de Jesus, se você não sabe. Tem gente que fala assim, ai, esse homem grita, ai, esse homem fala alto, irmã, porque ele nasceu com o microfone no peito. E eu tenho certeza que Jesus também tinha um microfone no peito, porque Jesus pregava para a multidão, e naquele tempo não tinha microfone nem caixa, não tinha microfone, não tinha caixa. Você acha que os irmãos lá do fundo da multidão, que estava acompanhando Jesus, ouvia como? Porque Jesus tinha um microfone no peito. Assim é o meu marido. Se Deus deu um microfone no peito dele, é porque ele foi levantado para pregar para multidões. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Agora ai de mim se não tiver um microfone. E ainda se eu grito muito, fico rouca. Oh meu Deus, aleluia. Não é, Jesus? Então, graças a Deus, Deus coloca os dons, as habilidades na nossa vida com propósito. Amém? E continuando aqui, que nós paramos para o pit stop para dar aqui alguns recados. Nós vamos aí para o nosso tema, que é a oração em cenários de desesperança. Tá forte. Vira para o seu irmão e fala assim, irmão, a gente não é da Bleia não, a gente é da Batista, mas tá forte. Tá forte, hoje está forte, tá forte. Aleluia. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, abra a sua Bíblia. Aleluia, abra a sua Bíblia. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. E quantos acharam, você vai achando, você vai dando glória aí. Dá aleluia. Quem não achou, grita socorro, Jesus. Que o irmão vai te ajudar aí. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, amém? Podemos ler?
está escrito assim: a mão do Senhor estava sobre, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Querido, nós vamos ler esses 2 versículos por enquanto, e eu quero começar essa palavra já dizendo a você, que aqui, como Ezequiel relata, no livro aqui de Ezequiel, ele fala assim: a mão do Senhor estava sobre mim. Porque o que acontece? Quando a gente está em cenários difíceis, de desesperança, a gente muitas vezes atribui que é a mão do inimigo, não é? Muitas vezes a gente atribui que se a gente está passando por momentos difíceis, de desesperança, é o inimigo. Só que eu vim aqui nessa noite dizer para você que nem tudo é o inimigo. Tem coisas que é o próprio Deus que te faz passar, para você lembrar quem é Deus na sua vida. Porque olha só o profeta: a mão do Senhor estava sobre mim e o seu espírito me levou. Ou seja, a mão de Deus estava sobre o profeta e ainda arrastou ele, levou ele para um lado, para o outro, e mostrou somente cenário de ossos secos. Aí você fala assim: meu Deus, mas por que Deus fez algo assim? Por um propósito. Porque tudo na nossa vida tem um propósito. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não compreenda, mas às vezes Deus tem que mexer com a estrutura do profeta. E se você não sabe, querido, não é só eu que sou profeta aqui nessa noite, não, você também é um profeta de Deus. E aí você precisa entender, olha só, os filhos de Deus também são levados pelo próprio Deus para cenários de desesperança. Os filhos de Deus também são levados, porque muitas vezes a gente atribui, não, isso tudo que está acontecendo, meu Deus, não tem saída, meu Deus, aonde estou em pecado, não é? Estou fazendo alguma coisa que está desagradando a Deus, tem alguma coisa errada, e às vezes não tem nada errado, às vezes é Deus querendo trabalhar na tua fé. Porque eu dou glória a Deus, aleluia. Quando está tudo lindo, tudo maravilhoso, é fácil, não é verdade? É fácil. Fácil eu dar glória a Deus, meu casamento está uma bênção, meus filhos estão uma bênção, meu emprego está uma bênção, o meu carro está uma bênção, está tudo uma bênção, os meus relacionamentos com a igreja do Senhor, com os meus irmãos, com os meus amigos do trabalho, tudo está uma bênção. Então logo é muito fácil eu dar glória a Deus. É muito fácil eu entrar com atos de louvor por aquelas portas, assim como Davi ensina, não é? Entrai pelas portas do Senhor com o quê? Com ações de graça, com atos de louvor, de adoração. É fácil. Agora eu chegar na presença de Deus e abrir a minha boca para orar, quando eu olho para um lado é osso seco, quando eu olho para frente é osso seco, quando eu olho para o outro lado é osso seco, e se eu olhar para trás tem o quê? Osso seco. Não é verdade? Aí o próprio Deus fala assim: profeta, vem dar uma voltinha, vem comigo aqui, filho, deixa eu te mostrar um cenário, porque eu quero ver você ser profeta e profetizar nesse cenário. Porque eu profetizar quando está tudo bem é fácil.
eu bater um papo com Jesus, orar, falar com Ele, louvar, adorar Ele, quando o cenário está lindo, maravilhoso, é fácil. Mas, queridos, muitas vezes Deus nos leva para este cenário com esse propósito, para mexer com a estrutura do profeta, para dizer: você é profeta mesmo das nações? Você é profeta mesmo? Você é cheio do Espírito Santo mesmo? Como é que está a tua fé? Ela está mesmo, é aquela fé mesmo que sacode o inferno? Então, vem profetizar aqui, ó, no meio dos ossos secos. Veja, o próprio Deus estava mostrando aquele cenário ao profeta, para que ele ficasse sem esperança? Não. Ó, e olha o profeta, meu Deus, irmão, o negócio estava o caos. O profeta foi para esse cenário só de ossos secos. Imagina o que era aquilo, não é, irmão? Era pior que cemitério, porque o cemitério, os ossos estão lá debaixo da terra, a gente não está vendo. Imagina aquilo, os ossos tudo aparecendo lá. Era pior que cemitério, a visão, não é? Se a gente for imaginar, é. Uma vez eu fui num velório, só dando um entre aspas, eu fui num velório uma vez, irmão, na hora que eu estava passando, o homem estava tirando os ossos lá do caixão, eu saí correndo, vendo a hora eu pisar nos ossos. Aí eu fico imaginando, imagina o profeta nesse cenário. Olha só, e aí o profeta vem, olha para o cenário, versículo 3, e olha o que ele fala: e ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Ou seja, Deus levou o profeta para aquele cenário e fez a pergunta para ele: pode viver esses ossos? Pode viver esses ossos? Porque, irmãos, às vezes a gente não está nem num cenário de ossos secos. Aconteceu alguma coisa dentro da sua casa, ou talvez você vê que o cenário da sua casa não está como deveria, de uma família saudável. Você talvez esteja enfrentando um cenário como esse. Os seus filhos estão se comportando de uma forma que você nunca ensinou. E aí que está. Deus muitas vezes faz com que essas coisas aconteçam na nossa vida, para que Ele vire para nós e fale assim: e aí, o cenário da tua casa pode mudar? E aí, teu casamento pode mudar? Tua vida financeira pode tornar a ter prosperidade? Como é que é a alegria no teu coração? Vai voltar? Consegue voltar? Consegue ficar de pé? A tua vida espiritual consegue ficar de pé? Deus, Ele olha para nós e faz essa pergunta, assim como Ele fez para o profeta Ezequiel. Irmão, profeta é crente, profeta não é desviado, não é? Profeta é crente, ele era profeta de Deus. Mas olha só, ele respondeu: ó soberano Senhor, só tu sabes. Porque é muito fácil para nós, muitas vezes, jogar na conta de Deus, jogar a responsabilidade para Deus. Deus, a minha casa pode mudar se o Senhor quiser. O meu marido pode ser transformado se o Senhor quiser. Pai, as minhas emoções, elas podem voltar a ser reguladas se o Senhor quiser me tocar. Eu posso receber a cura no meu corpo se o Senhor quiser. Tu o sabes. Eu posso prosperar nesse trabalho se o Senhor quiser. Mas o que Deus nos trouxe aqui nesta noite é para dizer: ei, profetiza. Você é filho.
Você é filho. Você não entendeu? Você é filho. Você é profeta. Se o cenário está de desesperança, profetiza. Foi só isso que Deus falou para aquele profeta. Mas olha o pensamento do profeta. O Senhor é o grande El Shaddai. O Senhor é o grande Eu Sou. Pergunta para mim se esses ossos podem viver. Porque muitas vezes é assim que nós nos comportamos na presença de Deus. Nós falamos assim: Deus é o grande El Shaddai, Deus é o grande Eu Sou. E aí Ele joga para mim, eu tenho que orar? Eu tenho que falar com Deus? Mas eu quero te lembrar, querido, que você não é um ser só humano, de humanidade. Não. Você tem um espírito de vida. O Consolador, o Espírito Santo, Ele mora em você. E Deus te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então, querido, você tem autoridade do céu para abrir a tua boca e profetizar e declarar sobre esse cenário de desesperança: ah, Pai, Tu podes, e eu como filha sei que Tu podes. Então meu papel aqui é abrir a minha boca, orar aos céus e declarar céus abertos sobre a minha casa, céus abertos sobre a minha família, céus abertos sobre o meu trabalho, céus abertos sobre a minha vida financeira. Mas muitas vezes nós declaramos? Não. Pelo contrário, nós nos recolhemos. Se o cenário está de desesperança, eu não quero orar, eu não quero louvar, eu não quero ir à igreja, eu não quero entregar nada para Deus, a minha vida financeira está ruim, então eu não vou entregar o dízimo. Escute, porque é nesse lugar que a gente vai quando algo não está indo ou caminhando da forma que nós gostaríamos. Mas olha só, é muito interessante que Deus, Ele trabalhou tanto na vida daquele profeta. E nessa noite Deus nos trouxe aqui para trabalhar na nossa fé. Para lembrar para nós que a oração, meu Deus, ela tem poder em cenários de desesperança. Olha só, Deus fala assim para o profeta, filho do homem. Ele não fala assim, meu filho. Ele fala, filho do homem. Porque ele estava em um cenário de desesperança e incrédulo. Ele estava num cenário de desesperança e incredulidade. Deus, Ele é o grande Eu Sou. Irmão, você acha mesmo que o Deus dos céus, oh, aleluia, o grande El Shaddai, aquele que te conhece desde o ventre da tua mãe, aquele que a palavra tua nem chegou à boca, ele já sabe o que você vai pronunciar, aquele que deu somente uma ordem, haja. Você acha mesmo que o Pai não tem poder para mudar esse cenário? Agora o que Ele está esperando de você? Postura de profeta. O que Ele está esperando de você? Ora, abre a tua boca e declara. Declara o que? Declara a palavra. Olha só como a nossa visão ela fica distorcida quando nós estamos nesse lugar de desesperança. Coloca aqui para mim, por favor.
Olha só, quando eu estou num lugar de desesperança, que eu acho que não tem mais saída, como eu começo a me ver. Eu entro nesse lugar, Deus deve estar decepcionado comigo. E eu só não entro nesse lugar, eu também começo a falar que o irmãozinho deve estar decepcionando a Deus, se ele estiver passando luta. Não é? Eita, isso aí fez alguma coisa, desagradou a Deus, olha só o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você, querido, que nesse lugar como eu me vejo, ou como você se vê, em momentos de desesperança, é uma visão distorcida. Porque nós começamos a ir para aquele lugar, daquele personagem que fala, ó vida, ó céus, ó azar. Já assistiu esse desenho? É da nossa época, ó glória. Não é? Ó céus, ó vida, ó azar. Ele começa, nada vai mudar. Deus não está comigo. Deus não me escuta. Deus me abandonou. Deus não me ouve. Deus está me castigando. Deus ama todo mundo. Olha aquele lá como é abençoado, porque eu não sou. Olha aquele lá como ele é próspero, porque eu não sou. Não adianta orar, porque não vai fazer diferença. Essa é a visão distorcida. Distorcida por quê? Primeiro, quando você fala assim, Deus, Ele deve estar decepcionado comigo. Ei, eu quero te lembrar que não há pecado que não seja perdoado. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, pedimos perdão, abandonamos, não existe decepção, existe perdão. Eu quero te lembrar, querido, que se você fala que a tua fé é pequena, oh glória, aleluia, tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, já pode dar ordem para o monte, para lá e para cá, e para lá e para cá, que ele vai. Se você falar assim, eu nunca vou mudar, quem disse? Você está na mão do oleiro, é ele que quebra o vaso, refaz o vaso, modela o vaso. Olha a visão do futuro, nunca mais vou sentir alegria. Quem disse para você se a alegria do Senhor é a nossa força? Deus não vai restaurar a minha vida, meu Deus. Porque toda essa visão distorcida é uma visão, querido, que vem contra a palavra. Se você lê a palavra, você vai ver, é tudo ao contrário. Mas por que a gente vai para essa visão distorcida? Porque muitas vezes nós acreditamos que Deus não está nos ouvindo, ou que é a mão do inimigo. Mas Deus nos leva a este lugar de desesperança, primeiro, para mostrar para mim e para você que Ele é Deus. Não existe milagre, querido, se não tiver problema. Você vive de milagre, aí você fala, a resposta é que eu vivo de milagre. Aí quando vê o problema, você... Se você vive de milagre, quando vem um problema, o que você faz? Ei, olha a oportunidade do milagre. Olha a oportunidade do milagre. Olha a oportunidade de eu glorificar o meu papai. Olha eu indo contar mais um testemunho. A visão, querido, é fala com Deus. Ora para Deus. Versículo 4 diz assim: então ele me disse, profetize a estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra dele que nós profetizamos. Irmão, aqui tem palavra para tudo na sua vida.
financeiro, procura lá que tem. Agora a gente tem o Google, fica muito mais fácil. Você fala assim, todos os versículos que falam de vida financeira. Minha vida financeira está quebrada. Então começa a profetizar a palavra. Começa a declarar a palavra para você ver. É enfermidade. Procura todos os versículos lá que falam sobre cura. Começa a declarar. Família está desestruturada. Ei, eu e Josué lá, filha. Tá, eu e Josué assim, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se eu fosse você, já juntava comigo com Josué e já glorificava e declarava. Começa a declarar a palavra. Agora olha a visão, querido, da esperança de quem ora. Porque pensa bem, Ezequiel, se Deus vira para mim e para você e fala assim, pode esses ossos reviver? Ei, pode esse casamento ser restaurado? Aquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que está cheio de fé, ele vai falar, eu sei que pode, porque eu sou filho amado, eu sou filho cuidado, eu fui transformado, eu fui comprado por um preço, meu Deus, pelo um preço de sangue. Olha só como eu me vejo. Eu sou amado incondicionalmente. Deus me olha com carinho. Nós acabamos de ler aqui no devocional. Irmão, você está chorando, Deus está lá enxugando suas lágrimas. Ele está lá do teu lado. Ele fala que Ele nunca vai nos abandonar. Pai e mãe pode te abandonar na terra, Deus não abandona. É isso que a palavra nos diz, e é sobre esta palavra que nós estamos alicerçados. Nada pode nos separar deste amor. Não há principado, não há potestade, nada, nada, nada. Romanos diz isso, Romanos 8. Nada pode nos separar. Olha só, eu fui criado com propósito. E a minha fé, irmão, cenários de desesperança leva a crescimento de fé. Se você está passando por cenários assim, meu Deus, começa a glorificar. Olha como vejo Deus. Deus está comigo, ou seja, eu sei que o Pai está comigo. Eu sei que Ele escuta o meu clamor. Eu sei que o amor do Pai, Ele me guia. Eu sei que Ele ama a todos. Então se o irmão lá do meu lado está sendo abençoado, ou se até aquele que nem serve a Deus, não conhece a Deus, está sendo abençoado, é porque as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre a vida dele. É porque a misericórdia de Deus, ela não é exclusiva para mim, mas ela é para todos. As minhas orações, elas fazem diferença. E como faz? Se você soubesse como a sua oração faz diferença. Irmão, você não parava de orar nenhum dia. Você não parava de clamar nenhum dia. Você não parava de falar com Deus nenhum dia. Essa é a visão de esperança. Como que eu vejo o futuro? Filha, é alegria, alegria, alegria. Alegria. Eu vou celebrar todos os dias o Deus Altíssimo. Eu vou glorificar. Não, ó vida aos céus, ó vida aos céus, para o inferno. O capeta que tem que clamar, ó Deus, ó vida aos céus. Porque ele não tem jeito mais. Já foi condenado. Agora eu e você, a restauração de Deus está chegando. O melhor de Deus ainda está por vir. Há um futuro cheio de esperança.
Olha o versículo 5, assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar sobre vocês, e vocês terão vida. Quer cenário pior do que esse? De ossos sequíssimos. Não era só seco, não, era sequíssimos. E aí Deus fala para ele assim: profetiza a palavra, porque eu vou fazer. Ou seja, qual é o nosso papel nesse cenário que talvez nós estejamos vivendo? É fazer o quê? Profetizar, orar. Porque profetizar, falar a palavra é orar. É orar. Nós aprendemos sobre nos examinar e também sobre declarar. O que a palavra fala? Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Então nós também temos que saber pedir, nós também temos que saber profetizar a palavra, nós temos que saber declarar. E automaticamente, querido, quando nós declaramos a palavra, começa a gerar vida. O Espírito começa a gerar vida. Porém, tendões sobre você, músculos, farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Osso seco sem pele é assombração. Não é verdade? Osso seco sem pele é assombração. Mas o que Deus fala, eu vou pôr pele. Porque eu estou formando vida. A pele traz o que? A beleza, não é? Então é isso que Deus tem para nós. É algo belo, é algo maravilhoso. Eu falei hoje de manhã também que quando eu quebrei o meu tornozelo e fiquei com ele, né, no momento do engessado lá, né, do RoboFoot. Quando eu tirei o RoboFoot, irmão, minha canela era assim, ó. Uma estava assim e outra estava assim. Por quê? Porque eu fiquei sem movimento durante mais de 60 dias. Ou seja, o músculo, e ó, irmão, que eu nado e malho, hein? Aleluia. Imagina se eu não, entendeu? Fiquei, ó, uma perna grossa e outra fina. Eu falei, Jesus, o que é isso? Mas a falta de movimento faz você perder a musculatura. E a musculatura, qual é o papel dela no nosso corpo? É nos dar força, é sustentar de pé. Tanto é que quando foi para eu dar os primeiros passos, para mim era difícil, eu não tinha força na perna. O que Deus quer falar para mim, para você? Os músculos representam força. Então, se o cenário está sequíssimo, ei querido, eu quero dizer para você, quando o profeta abriu a boca e começou a profetizar, os tendões começaram a tomar forma sobre aqueles ossos, e não havia mais fraqueza, mas começou a se tornar forte. Eu declaro sobre a sua vida agora força. É força que você precisa para orar. É força que você precisa para clamar. Receba agora força. O músculo é um movimento. Movimenta a tua oração no mundo espiritual. Movimenta a tua oração no mundo espiritual. A palavra nos diz que quando nós oramos, é colocada em taças, ou melhor, em bandejas, e é levado aos céus as nossas orações. Movimenta. Deus não te chamou para ficar parado espiritualmente. Deus
Deus te chamou para movimentar. Então, querido, você precisa movimentar. Começa a orar na tua casa, começa a louvar na tua casa. Vem para a igreja louvar, vem para a igreja adorar. Começa a clamar junto com o irmão, começa a glorificar, começa a movimentar. Eu comecei a me movimentar lá na fisioterapia, na natação. Irmão, ó, as perninhas, ó, as batatinhas. Já está tudo igual. Eu não vou levantar aqui porque eu ainda não estou nessa. Vamos de classe. Mas olha só, o movimento traz a força. E se a gente fica parado, a gente fica atrofiado. Não é verdade? Se a gente fica parado, irmão, não sabia andar mais. Falei, gente, virei bebê, não sei andar. É ou não é, mãe? Mãe? Aleluia. Não sabia andar mais. 60 dias. Imagina você, 5 dias sem orar. 10 dias sem clamar. 1 mês sem aparecer na igreja. Toma a ceia, só volta o mês que vem. Irmão, Deus não te chamou para ser crente atrofiado. Deus não te chamou para ficar com o nervo atrofiado. Deus te chamou para você, querido, ser um profeta e profetizar mediante a caos, cenários de desesperança. Aí versículo 7, olha o profeta. O profeta começou a se mover. Assim profetizei conforme a ordem a ser liberado, e aqueles ossos secos começaram a ter vida, porque o profeta se levantou, abriu a boca e começou a declarar. Ele começou a profetizar conforme Deus o ordenou. Olha o versículo 9. A seguir ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem. 14. Olha o que Deus fala: porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês, olha o que Deus queria. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Agora, se eu estiver num cenário de desesperança e não profetizar, como é que Deus vai fazer? Como é que Ele vai fazer? Porque se a palavra nos ensina, não sabe o que declarar. Mas Deus não está falando para você declarar, querido, aquilo que, eu sei, eu acho. Não, declara a bênção. Porque a bênção, quando ela é declarada, por mais que às vezes a gente não saiba muito bem aquilo que nós estamos pedindo, nós não sabemos se vai ser bom ou não para nós, Ele é especialista em fazer infinitamente mais, tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele pega o nosso pedido e aperfeiçoa. Eu falo assim: filho, deixa eu melhorar aqui, porque você não sabe pedir direito. Porque a nossa visão, ela é limitada. Então, às vezes a gente pede, mas a gente não sabe pedir direito. A gente, não, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu quero um varão. Eita, ninguém quer casar. Ai, meu Deus.
fiquei assustada agora. O que você quer, Raíssa? E você precisa saber o que quer. Entendeu? Porque às vezes o profeta está aqui perguntando para você o que você quer para profetizar na sua vida, você nem sabe. Você precisa saber. Porque, filho, se Jesus chega na minha frente e fala o que você quer, eu já sei. Eu falei, oxi, Deus, vem aqui que eu já vou falar logo. A lista aqui é grande. Eu sei o que eu quero. Você precisa saber. Porque senão você chega diante de Deus, Deus fala, vai, profetiza aí sobre esses ossos secos. Mas você não sabe nem o que profetizar. O que a gente profetiza sobre um casamento que está desestruturado? O que eu profetizo sobre a vida de uns filhos que muitas vezes estão andando por caminhos errados? Querido, eu quero que você fique de pé nessa hora. O Espírito Santo de Deus está aqui. E chegou um momento, porque Ele faz essa pergunta para você agora. Esses ossos podem reviver. Está num cenário de desesperança. Esses ossos podem reviver. Começa a profetizar. Ei, começa a profetizar. Fecha os seus olhos agora. É você e Ele. Ah, Espírito Santo, nós nessa hora somos profetas que não temos medo de declarar a vida sobre ossos secos, que não temos medo de declarar vida sobre esse cenário de desesperança, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. A nossa visão, ela não é distorcida, mas a nossa visão é de esperança daqueles que oram e sabem que a nossa oração, ela é escutada nos céus. Então agora abre os céus a favor da tua igreja, abre os céus a favor dos teus filhos agora. Começa a clamar, querido, começa a profetizar o milagre, começa a profetizar a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Quem disse que não tem jeito, ele é especialista em mudar cenários. Olha os ossos do vale seco. Olha os ossos do vale seco. Ele é especialista. O que Ele está esperando é você profetizar. Eu profetizo agora sobre a tua vida. Ah, Pai, dá força. Arranca a incredulidade. Começa a trabalhar na vida dos profetas que estão aqui nessa noite. Que toda incredulidade caia por terra. Você é profeta. Você é profeta. Você é profeta. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre a sua família. Você é profeta. Se não vale de ossos secos. Continua profetizando. Continua que profetizando. Posso dizer, continua profetizando. se já se foi a esperança. O cenário está sendo mudado. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito
ressuscita. O que posso ver se não ressuscita essa vida espiritual? Ressuscita essa vida espiritual. Agora receba vida. Sopra Espírito Santo dos quatro cantos agora. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Levanta a tua mão para profetizar. Volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Posso ouvir. Escute. O som do avivamento, a morte tornando vida. Avivamento sobre o teu espírito. Ressuscita. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Ele te trouxe aqui nessa noite com este propósito. Ei, se você estava vivendo um momento de morte espiritual, pastor, eu não consegui orar. Pastor, eu não conseguia louvar. Pastor, eu não tinha forças nem para estar na casa do meu pai. Ei, vem aqui no altar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Ele traz vida sobre o teu espírito. Ele traz vida sobre o teu espírito. Ele traz vida sobre você. Espírito Santo, começa a profetizar a igreja. Começa a profetizar o som do avivamento. O som do avivamento. Não existe mais ossos secos. Não existe mais. Porque hoje cria tendões sobre você. Hoje cria tendões sobre você. Receba você vai orar mais e mais e mais. Mais do que você orava antes. Antes de você entrar nessa inércia espiritual.
porque a glória do Senhor, ela é derramada de uma forma dobrada sobre a tua vida. A morte tornando Ressuscita. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Você é profeta. Ressuscita. Profetiza agora, profetiza. O som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. O ato de você levantar agora, você não vai levantar da mesma forma que você ajoelhou, não. Até em línguas você não falava mais. Receba agora. Receba agora habilidades maiores do Espírito Santo para evangelizar, para declarar. Um novo tempo agora se inicia sobre a sua vida. Ezequiel chegou diante do Senhor de uma forma e contemplou um cenário, e esse cenário foi totalmente alterado quando ele profetizou. Que o Espírito Santo agora possa colocar sobre você uma nova esperança. A tua visão agora será cheia de esperança e fé e confiança naquele que te criou. Levanta agora. Já vai levantando e falando em línguas. Dá a mão pro seu irmão aí, eita, que o fogo vai cair agora. Profetize, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca.
o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. Agradeça ao Pai por esta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Agradeça a Ele. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigada pela tua palavra. Obrigado pelas vidas diante do teu altar. Obrigada porque profetas nessa noite, oh, voltaram para o lugar de profeta. Obrigada, Jesus, porque nessa noite nós saímos daqui com um cenário totalmente mudado. Entramos num cenário de desesperança e saímos com o nosso coração cheio de esperança e fé. Obrigada, Jesus, pelas vidas, pelo teu Espírito soprar nessa noite sobre nós. Obrigada, Jesus. Oh, aleluia. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: oh, meu irmão, como é bom ser profeta. Não é verdade? Como é bom ser profeta. Porque Jesus trabalha na vida dos filhos de profetas. E como é bom ser profeta, porque nós somos aqueles que vamos profetizar sobre este bairro, sobre esta cidade, sobre esse país. Nós vamos profetizar. Ei, nós não concordamos com o que o jornal lá da manhã fala, não. Nós profetizamos um outro cenário sobre a sociedade. Nós profetizamos um outro cenário sobre a nossa casa. Nós profetizamos um outro cenário na faculdade, na nossa vida, no nosso trabalho. Nós profetizamos um outro cenário. Oh, aleluia.